afiados, hein? 2:12. Apocalipse 2, versículo 12. Isso aqui, ela é a terceira carta. São 7 cartas. Essa foi a terceira que João escreveu, que Jesus deu para João. Eu não estou pregando elas em sequência, né? Eu estou pregando elas de forma aleatória. Essa aqui de hoje é a igreja de Pérgamo. Versículo 12. Quem não trouxe Bíblia pode ler aqui na frente, ó. Vamos lá. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem o que diz aí? Está fraco, espada aguda de 2 fios, ou de 2 gumes. 13. Eu sei as tuas obras, e de onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás. Olha que coisa forte. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias dele, aparece um nome aí, ó. Ainda nos dias dele, Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. 16. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Vamos orar. Senhor, fale conosco nesta noite. Esta, Senhor, é a hora de nós ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, sermos ministrados por ela. Fale aos nossos corações, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus, bem forte, feliz, glória a Deus. Aleluias. Eu tenho ministrado essas cartas das igrejas da Ásia, ou as igrejas do Apocalipse. Eu tenho ministrado aos domingos e eu tenho ficado extremamente impactado com aquilo que Deus tem falado para a gente. Isso tem me impactado muito. E a forma que eu leio esse texto, que é de maneira futurística, escatológica, me faz olhar para esse texto e enxergar nessas cartas, nas características que são apresentadas nestas cartas, me faz enxergar muito os problemas que nós enfrentamos na atualidade como igreja. E essa carta, que é a terceira carta, a carta chamada Carta de Pérgamo, ela é muito interessante. Nem eu imaginava quantas coisas interessantes nós poderíamos aprender com essa carta. Nem eu imaginava. Talvez se eu soubesse disso eu teria falado já dela, mas Deus sabe todas as coisas e a hora certa, amém, queridos? Mas essa carta, ela é fantástica. Pérgamo era uma cidade, eu tenho falado isso praticamente todos os domingos, porque essas cidades que são citadas são cidades históricas e importantes naquela época, e Pérgamo não era diferente. A cidade de Pérgamo, ela existe até os dias de hoje. E naquela época
que João escreveu esta carta, Pérgamo era um centro, era uma cidade que era considerada importantíssima, porque primeiro, ela era um centro cultural. Em Pérgamo se desenvolvia toda a cultura daquela época. Era uma cidade importante porque culturalmente ela tinha força. Cabeças pensantes eram de Pérgamo. A segunda maior biblioteca do mundo naquela época ficava em Pérgamo. Ela só ficava atrás da biblioteca de Alexandria. Pérgamo era importante porque era um centro de medicina. Não sei se você já leu sobre Pérgamo ou já estudou, mas Pérgamo era um centro de medicina. Pessoas vinham de longe fazer tratamento médico em Pérgamo, porque o desenvolvimento da medicina naquela época acontecia em Pérgamo. É tanto que eles adoravam muitos deuses, e a terceira característica era de fato, a idolatria de Pérgamo era muito grande, a tal ponto que Jesus falou, aí tem um trono de Satanás em Pérgamo. Mas eles adoravam um Deus lá, que eles diziam que era um Deus que abençoava a medicina deles, que era uma serpente. E alguns dizem que o símbolo da medicina ser uma serpente vem daqui, vem desta época. Então era uma cidade que tinha as suas características e fazia dela importante para aquela época. Assim era Pérgamo, importante, desenvolvida, mas era uma cidade que era carregada de idolatria. Era uma cidade que tinha muitos altares a outros deuses. Era uma cidade que nos montes existiam altares a divindades, a Zeus, a outros deuses daquela época, da mitologia dos gregos. Era uma cidade, queridos, que apesar de toda essa influência negativa no sentido de idolatria, surgiu uma igreja. Mas era uma igreja que era praticamente sufocada pelo sistema que existia em Pérgamo. Daí vem a expressão: aí existe um trono de Satanás. Quem entendeu, diga amém. Amém, queridos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos juntos, hein? Existe um trono de Satanás. Não fala que existia um altar para Satanás, mas um trono. Quem governa ali é Satanás. É interessante isso, não é um fator simples, é interessante, porque o sistema de Pérgamo era um sistema que Satanás imperava. E nós trazemos essa mensagem, atualizamos essa mensagem para o dia de hoje, nos faz pensar que existe uma porção de pessoas que na sua vida existem tronos para Satanás na sua vida. Existem pessoas que estão na presença de Deus, ou na igreja, melhor dizendo, estão na igreja, mas na sua casa, o trono que tem lá é para Satanás. Na sua vida sentimental, existe um trono para Satanás. São pessoas que na sua vida financeira, existe um trono para Satanás. Assim era Pérgamo. Existia um trono, quem reinava lá era Satanás. Daí nós olhamos para essa mensagem, atualizamos ela e nós pensamos: quem tem sido o trono da nossa vida? Quem domina a nossa vida? Será que verdadeiramente é Deus que reina na nossa vida? É Deus que reina nos sistemas da nossa vida? Ou nós temos tronos para Satanás na nossa vida? Pérgamo era uma cidade que tinha tronos para Satanás nela, e por isso Jesus falou da forma que disse. Quem entendeu, diga amém, queridos. Então vamos lá, olha o que o texto vai dizer para a gente, versículo 12. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem uma espada. Aqui fala da espada de dois gumes, né? Ou a espada
de duas faces, ou de dois fios. O que significa isso? Lá em Efésios vai dizer que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, amém? Aos Hebreus vai falar que a palavra de Deus, ela é apta, amém? Que ela faz a divisão no homem. A Bíblia, a palavra de Deus é essa espada de dois gumes. Eu estou aqui pregando para vocês, não é somente vocês que são tocados ou cortados por esta palavra. Eu falo para vocês, mas eu também sou cortado por esta palavra. A igreja, ela fala para o mundo, e não é apenas para o mundo que a mensagem vai tocar. Toca nela, toca no coração dela, e também toca no mundo, amém? Em nome de Jesus, a palavra de Deus vai tocar em mim, vai tocar em você nessa noite, e onde essa palavra chegar, em nome de Jesus, você pode aplaudir, exaltar a Deus, aleluias, glória a Deus. Versículo 13, olha o que diz o 13: eu sei as tuas obras. É sempre assim, né? As cartas sempre têm essa característica. Na verdade, as 7 cartas, elas possuem características iguais. Geralmente elas começam com um elogio. A maioria delas receberam um elogio. Apenas a de Laodiceia que não. Depois do elogio vem a crítica, o que tem que melhorar. Depois vem a instrução que deve fazer, e em último momento vem a promessa. Aqui está igual, Pérgamo é exatamente isso. Qual que foi o elogio dado a Pérgamo? Olha o que diz aí: eu sei as tuas obras e onde habitas. Eu sei onde vocês habitam. Eu sei que não é fácil ser crente onde vocês estão. Quem entendeu, diga amém. É isso. Eu sei que vocês estão numa cidade, que é uma carta direcionada à igreja que ficava em Pérgamo. Eu sei que vocês estão numa cidade que é difícil. Eu sei que vocês estão num lugar onde é difícil ser cristão. É exatamente o que nós vivemos. Nós estamos num verdadeiro Pérgamo. Nós vivemos numa sociedade que não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Não tem nada a ver. Você trabalha com pessoas que pensam totalmente diferente daquilo que você ouve aqui aos domingos, aquilo que você é ministrado aqui na igreja. Talvez na tua família existem pessoas que é totalmente diferente daquilo que você ouve, daquilo que você aprende da palavra de Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo. Deus falou para eles: eu conheço vocês. Vocês estão cercados de pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que as coisas são para eles tudo diferente, mas vocês têm perseverado, têm mantido a fé. Quem entendeu, diga amém. Vocês retêm o meu nome. Versículo 13: e não negaste a minha fé. Na hora que vocês são pressionados, na hora que vocês passam pela situação do aperto, vocês não negam a minha fé. Muitos de vocês permanecem fiéis quando estão passando pela aprovação. Diga para o seu irmão do lado: permaneça fiel quando você estiver na aprovação. Eu contei aqui hoje cedo, vou contar para vocês aqui da noite. Nós estamos num momento, né, tanta coisa para fazer. Acabamos de pagar a reforma do prédio aqui, irmãos. Vai ter que mexer nesse aqui agora. Vai ter que mexer no outro lá do lado. Fica até difícil só arrumar primeiro, porque os dois precisam urgente. Trocar essas cadeiras, fazer um monte de coisa. Daí semana passada, na quinta-feira, me ligou um irmão conhecido: pastor, ó, tem um conhecido meu aqui, ele quer ajudar os projetos, só que o nosso trabalho aqui é pequeno. Eu falei do pastor para ele: você não quer conversar com ele, ouvir? Vai ajudar com cesta básica, vai ajudar com leite, vai ajudar até com recurso financeiro. Eu falei: é mesmo? Que bênção. Ele: pode passar. Eu estava voltando
de Mairim, voltando da chácara, fui fazer minha internação na quinta, e o telefone tocou, eu não consegui falar com o rapaz na hora, e eu falei com ele aqui, era 7:50, ele me ligou, antes de começar o culto da noite. E ele falou: pastor, a situação é o seguinte, eu tenho aqui uma cestas básicas para doar para a igreja, e na hora eu falei: glória a Deus, porque é difícil, a gente tem aqui todos os dias pessoas que pedem cesta básica para a gente, todo dia. É ou não é, André? É ou não é, Vini? Todo dia tem cesta mesmo, consegue uma cesta? Ó, vou conseguir leite para vocês. Falei: gente, que bênção, leite, né? Leite é tão caro, vai poder ajudar tanta gente. Ó, tem um valor que vai ser destinado. Eu falei: que valor financeiro? Valor aqui. Só que assim, pastor, eu trabalho com uma deputada, e esse valor vai ser destinado, o primeiro valor é uma remessa de 100 mil reais. Depois chegarão outras remessas, né? Mas nessa primeira remessa, nós precisamos de uma parte dessa remessa. Você vai pegar 100, mas você vai me devolver 50 para mim. Mariana, daí as outras, né? A gente vai diminuir na porcentagem. Mariana, e como que chama essa deputada aí? Ih, rapaz, esqueci o nome dela. Eu falei: mas você trabalha com ela e esqueceu o nome dela? Ele inventou lá. Eu falei: entendi. Já entendi já. E a gente precisando de ajuda. E a gente precisando de recurso. A igreja precisando, eu precisando, todo mundo precisa. Mas não é de Deus, irmãos. Isso tem outro nome. Isso é corrupção, isso é lavagem de dinheiro, isso é caixa 2, isso é jogada que eles fazem em período de eleição. Daqui a pouco vai ter as novas eleições aí municipais, vão precisar de dinheiro para fazer a engrenagem girar. Eu falei: não, nós não queremos não. Pode passar essa oportunidade, porque nós estamos em Pérgamo, mas Pérgamo não pode estar dentro de nós. Você pode estar no mundo, você pode estar cercado de pessoas do mundo, mas você não pode se deixar influenciar por essas pessoas. Ele ainda diz: pastor, mas isso é normal. Eu falei: eu sei que é normal. Pode ser que eu vou falar não, mas daqui a um minuto outro pastor vai dizer sim, não tem problema. Mas aqui nós não queremos. Nós queremos aquilo que é de Deus, aquilo que é bênção de Deus. Se não for de Deus, pode passar, porque nós não precisamos e nós não queremos. Amém, aleluia, glória a Deus. A gente não quer trono de Satanás na nossa vida, nada disso. Jesus cita um nome aqui. Jesus cita um nome, ele fala assim: olha, vocês não negaram minha fé ainda nos dias de Antipas. Antipas era o líder da igreja de Pérgamo, só que ele foi morto. Antipas foi morto. Eles tinham um método de matar as pessoas lá muito cruel. Eles tinham um touro de ouro, era feito de ouro, e eles botavam o indivíduo lá dentro. Olha que crueldade, dentro do touro de ouro, colocava água e cozinhava o camarada lá dentro. Antipas morreu desse jeito, irmãos. Só que era aquilo: vai negar Jesus? Vai negar sua fé? Não vou negar minha fé, vou permanecer fiel a Deus. E diz a Bíblia que ele foi martirizado, ele morreu, mas ele não negou a sua fé. E o exemplo de Antipas, diz a Bíblia que outras pessoas de Pérgamo tiveram a mesma atitude. Na hora da luta, na hora da provação, eles permaneceram fiéis a Deus. Queridos, nós vivemos num país livre, nós fazemos culto, nós abrimos igreja, nós aumentamos o microfone se quiser, transmite pela internet, põe na televisão, põe no rádio. Nós não somos perseguidos. Talvez se nós fôssemos perseguidos, muitos não estariam aqui. Mas se você está aqui, permaneça fiel a Deus na luta, na provação, na doença, na dificuldade, porque quando você é fiel a Deus, isso agrada o coração dele. Amém, queridos? Quantos podem glorificar e exaltar ao Senhor essa noite? Louvado seja o nome de Deus. Daí vem a repressão. Qual era o problema que eles tinham? Olha o que vai dizer aqui a Bíblia, versículo 14: muitas poucas coisas tenho contra ti. Qual era o problema de Pérgamo?
Aqui, ó. Tem uns lá que seguem a doutrina de Balaão. Qual era o problema deles? Seguiam falsas doutrinas. Seguem as doutrinas de Balaão, versículo 15. Seguem a doutrina dos nicolaítas. E essa doutrina eu aborreço. Eram falsas doutrinas, eram falsos ensinos. É muito interessante, porque alguns, não é que eles praticavam o que era ensinado, alguns toleravam o que era ensinado. Era uma espécie de ecumenismo. É errado o que você faz, mas eu levo, eu tolero. É igual aquele pai ou aquela mãe que tem os seus filhos e fala para o filho: ó, você está fazendo errado, mas ele passa a mão na cabeça do filho. É errado, mas é meu filho, então eu vou passar a mão, então eu vou dar uma aliviada. Quem entendeu, diga amém. Era isso. Alguns faziam e outros eram simplesmente coniventes com falsas doutrinas, com falsos ensinos. E eu olho para essa realidade aqui, dessa igreja de Pérgamo, e eu vejo a realidade de hoje, eu falo: isso aqui é hoje. Nunca vi tanta coisa errada sendo ensinada. Pastor Celso, eu nunca vi tanta atrapalhada sendo ensinada. As pessoas falam assim: pastor, mas lá está cheio, lá está lotado de gente. Eu sei, mas daí? O ensinamento é falso. Quem entendeu, diga amém. O que está sendo ensinado, o que está sendo gerado, não é Bíblia, é falso. O que eu estou pregando para vocês, queridos, pode pegar a Bíblia, pode ler, pode analisar, pode passar no filtro, passa. É uma pena, porque hoje em dia existem lugares que nem a Bíblia se abre. É só pregação de autoajuda, é só pregação motivacional, é só pregação coach. Eu já fiz curso de coach, eu sei falar que nem um coach, eu sei fazer palestra de coach, já dei palestra de coach em faculdade. Aqui na igreja não, queridos. Aqui eu estou ensinando a palavra de Deus. Aqui eu estou ensinando, não é o caminho para o sucesso, não. Aqui eu estou ensinando o caminho que vai te levar para o céu. Eu estou te ensinando a Bíblia. Coma da Bíblia e viva a Bíblia, e você vai ter o seu nome escrito lá no livro da vida. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Aleluia! E daí que não tem audiência? Não estou preocupado, não. E daí que não tem audiência? Pouco importa. Eu quero ser fiel àquilo que está na palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Não tem problema que não tem audiência, não tem problema que não tem aplauso, não tem problema. Eu quero ser fiel àquilo que a Bíblia ensina. Lá em Pérgamo era assim, eram falsos ensinos, eram pessoas que estavam sendo infiltradas. É muito interessante as estratégias que o diabo age, porque às vezes o diabo não entra em confronto com a igreja de Jesus. Ele não entra às vezes. Às vezes o diabo não vai lutar contra a pessoa, mas ele se infiltra. E quando ele se infiltra, começa a acontecer os problemas. Ele não vai lutar, ele vai infiltrar. E ele começa a infiltrar como um câncer que vai corroendo. Quem entendeu, diga amém. Que vai destruindo. E daqui a pouco, queridos, o povo está totalmente perdido e contaminado. Lembra lá de Esdras, quando Esdras trouxe o povo de volta e falou assim: o Senhor quer que nós mandemos embora as mulheres da Babilônia. Como assim mandar elas embora? Elas e os seus filhos. Por quê? Porque o Senhor não quer que a gente se contamine. Nunca leu isso? Esdras capítulo de número 10. Ainda há esperança para nós. Qual era a saída deles? Quebrar as alianças com as mulheres do mundo. Às vezes o diabo tem se infiltrado nas igrejas e tem feito alianças com a igreja e o mundo. Em nome de Jesus, não deixe nada te afastar ou contaminar a tua aliança, o teu comprometimento com Deus. Amém? Quantos podem dar glória a Deus e aplaudir o Senhor? Aleluia!
assim: arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Olha o que diz aí: quando não, em breve virei contra ti. É interessante porque hoje em dia se prega acerca do amor de Deus, que é real. Pregar esse atributo de Deus, essa característica de Deus é real. Deus te ama, Ele ama eu e você. Posso ouvir um amém, queridos? Quantos aqui é filho amado de Deus? Diga amém. Será que eu sou? Você é, Deus te ama. Não é errado falar que Deus ama. E às vezes a pessoa tem aquela imagem de Deus, ela parece que ela coloca assim, ó, numa escala. Uma escala. Quanto que Deus me ama? De 0 a 10. 10. É 10. Quanto que Deus é bom, pastor? De 0 a 10. Quanto que é? Quanto que é, gente? 10. É 10. É 10, fala que é 10. E quanto que Deus é justo? De 0 a 10. É 10 também, não é 7. Então às vezes a pessoa acha que Deus aqui é amor, é bondade, e aqui é justiça. Não, Deus é justo na mesma proporção. Ele me ama como filho amado, sim, Ele te ama como uma filha, como um filho amado, mas Deus é justo. E se eu plantar, eu vou colher. Por quê, pastor? Porque Deus é justo. Se eu estou semeando bem, eu vou colher o bem. Por quê? Porque Deus é justo. Eu não acredito num Deus castigador, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acredito num Deus que é justo. Está lá aos Gálatas: Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem semear, ele vai colher na tua vida. Então Deus falou com eles: eu vou vir, e eu vou vir com justiça. O Jesus que eu estou pregando é um Jesus que é fiel, que é bom, que é bondoso, mas Ele é justo, Ele é justo, Ele é digno, e Ele virá com a justiça dEle sobre as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Vou manifestar minha justiça. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Isso aí, amém. Versículo 17, é o último. Lindo esse versículo 17. Fantástico, vou explicar para vocês. Olha o que diz o 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha agora a promessa: ao que vencer. Primeira promessa: darei eu a comer do, que diz aí? Está fraco. Do maná escondido. Repita comigo: maná escondido. Se você não sabe o que é o maná, deixa eu explicar. Maná foi o alimento que Deus mandou lá no deserto. 40 anos o povo no deserto. Deus mandava comida para eles, era o maná. E o maná é a coisa mais fantástica que tem. Isso não é bom, porque esse alimento que Deus mandava era para o momento. Sabia disso? Deus mandava o maná, quando caía o maná, ele tinha que comer na hora, e não podia guardar. Se eles colocassem numa vasilha, vou guardar um potinho aqui, né? Vai que dá fome depois. Não podia, porque se eles guardavam, apodrecia, cheia de lixo. Então eles comiam de manhã, à tarde, sabe o que acontecia? Deus mandava de novo para eles. E por que eles não guardavam, pastor? Qual que era a lógica disso? Dependência de Deus. Você não vai estocar, você não vai guardar, mas eu vou enviar a providência para você. E era assim, irmão, de manhã e de tarde, era assim o tempo inteiro. Deus mandava a provisão. Quem entendeu, diga amém. E quando Deus orientou aquele povo no deserto, que eles construíram a arca, já ouviu falar da arca da aliança? Aquele caixote de madeira revestido de ouro, 2 querubins em cima, 90 centímetros para cá, 90 centímetros para cá, 60 de profundidade, já viu? Coberta de ouro. Dentro da arca existiam alguns elementos: as 2 tábuas com os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, a vara de Arão que Deus fez florescer, e tinha um vaso.
E nesse vaso tinha um maná.